Décadas após sua prisão, o Padrinho tornou-se uma sombra do homem que ele era. Apesar de tudo, ele continuou a manter sua inocência. Para todos nós, sabemos que Miguel pode não ser o culpado do crime pelo qual foi condenado, mas ele está longe de ser um homem inocente. Miguel Ángel Félix Gallardo, comumente conhecido como o chefe dos chefes e El Padrino, significa o poderoso chefão. Ele foi o pioneiro do comércio ilegal de substâncias e um dos comercializantes ilegais de substâncias mais importantes na história do México. Mas, quando você olha de perto como ele começou, você vai descobrir que a mudança radical de status do poderoso chefão está coberta de mistérios. Como ele entrou no comércio ilegal de substâncias e onde ele está agora? Miguel nasceu em 8 de janeiro de 1946, em uma fazenda em Bela Vista, que fica nos arredores de Sinaloa. Embora o tempo seja incerto, consta que Miguel foi internado no ensino médio e teve sorte suficiente para se formar, no sentido de que o próprio Miguel nasceu na pobreza e vivenciou toda ela. Isso significa que os recursos e oportunidades que lhe foram apresentadas eram mínimos, ainda mais constando na década de 50. Independentemente disso, ele sobreviveu ao ensino médio e tornou-se muito proficiente na leitura e na escrita. Após concluir o ensino médio, o jovem Miguel ansiava para ir para a faculdade e obter um diploma em administração, mas, como resultado de vários fatores, esse sonho permaneceu insatisfeito. Como não pôde ir para a faculdade, Miguel fez uma nova escolha. Ele se juntou à polícia aos 17 anos e começou a trabalhar para o governo como agente da Polícia Judiciária Federal Mexicana. Ele também trabalhou como guarda-costas da família do governador de Sinaloa, Leopoldo Sanches Celis. Embora essas posições e oportunidades parecessem o início de uma carreira de sucesso na aplicação da lei, elas não eram boas o suficiente para Miguel. O jovem desesperado estava com fome de dinheiro e queria ganhar mais dinheiro de qualquer forma. Como resultado de sua insaciável fome de dinheiro rápido, Miguel não pensou no fato de que estaria do lado errado da lei se envolvesse com negociadores ilegais de substâncias. Como se o universo estivesse torcendo por ele, Miguel conheceu um negociante ilegal de substâncias enquanto trabalhava como guarda-costas do governo. O comerciante era um colega guarda-costas chamado de Pedro Ávila Pérez. Quando Pedro descobriu que o padrinho estava interessado no comércio ilegal, ele não perdeu tempo para recrutá-lo. Mas Pedro não quis seguir nisso. Como você descobrirá mais tarde, ele morreu em 1978 em um tiroteio policial. A morte de Pedro levou Miguel a assumir o negócio ilegal e também fundou a organização Félix Gallardo, que mais tarde foi alterada para o Cartel de Guadalajara. Agora, você provavelmente está se perguntando, o que o cartel tinha a ver com qualquer coisa? Bem, o poderoso chefão queria uma unidade única para controlar o comércio ilegal de substâncias no México, e ele queria sentar-se no trono. A ascensão do Cartel de Guadalajara veio por causa da ascensão de Félix Gallardo, que tinha vários amigos com rotas e ainda alguns que eram legalistas, nomeadamente chamado de Rafael Caro Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo. Na década de 1980, esses três já conheciam os meandros do sistema de substâncias ilegais no México. De acordo com a revista Atlantic, o império de substâncias ilegal incluía a plantação de erva verde no Rancho Búfalo. A plantação teria abrangido mais de 2.000 acres de terra e produzia até 8 bilhões de dólares em produtos todos os anos. O cartel de Guadalajara continuou a ser bem sucedido a ponto de o padrinho começar a abraçar a ideia de expansão. Ele formou afiliações com o cartel de Cali e o cartel de Medellín para exportar substâncias para Tijuana. Segundo o Wilson Center, o cartel tornou-se extremamente poderoso devido às suas conexões com os poderosos OCGs colombianos e à ausência de rivalidades internas ou competição dentro do México. Quando as pessoas falam sobre disseminação de substâncias no México, não deixam de mencionar o envolvimento do poderoso chefão com o famoso negociante colombiano Pablo Escobar. De uma forma ou de outra, especialistas acreditam que uma afiliação entre os dois teria sido muito improvável. Não distante, ninguém pode negar o fato de que a parceria do poderoso chefão com outros cartéis ajudou a fortalecer seus negócios. Também há relatos de que a DFS mexicana, a Agência de Inteligência Federal, protegeu o cartel de Guadalajara, impedindo-os de entrar em problemas. Aparentemente, o padrinho só precisava subornar as pessoas certas,
e em troca, os membros do seu cartel foram capazes de fugir do longo braço da lei de vez em quando. Além disso, por causa desses subornos, outras autoridades mexicanas só começaram a incomodar o cartel de Guadalajara após o fim da vida do agente da DIA, Henrique Camarena, conhecido como Kik. E aí foi o começo do fim do cartel de Guadalajara. Nos anos 80, Henrique foi destacado para a agência residente da DIA, em Guadalajara. Tinha informantes importantes que o ajudariam a descobrir plantações de erva verde pertencentes ao cartel no estado de Zacatecas. Depois que ele descobriu as plantações, foi posto em prática um plano para atacar e destruir todas elas. 4 anos depois, soldados mexicanos com apoio de helicópteros destruíram a plantação de erva verde no rancho Lubufre em Chihuahua. Aqui está um homem trabalhando por cada brecha corrupta no México, enfrentando traficantes de drogas e a lei mexicana e o governo de alto escalão. Funcionários ao longo do caminho, cartéis e organizações não poderiam simplesmente sentar e observar uma tentativa de acabar com sua caça às bruxas. Henrique foi sequestrado em 7 de fevereiro de 1985, enquanto ele estava saindo do consulado dos Estados Unidos em Guadalajara. É alegado que o poderoso chefão havia ordenado o rapto de Henrique, mesmo que ele ainda afirme o contrário até hoje. Acredita-se que alguns policiais de Jalisco estavam trabalhando para o quartel de Guadalajara, e esses realizaram a operação. Outra razão para o poderoso chefão ser suspeito de dar a ordem foi por causa dos moradores. Tanto Henrique quanto seu piloto de helicóptero, Alfredo Zavala Velar, teriam sido levados para uma propriedade de Rafael Caro Quinteiro. Um mês mais tarde, os corpos de Henrique e de seu piloto de helicóptero foram encontrados dentro de um buraco em uma fazenda no estado de Michoacán. A autópsia revelou que o crânio de Henrique foi perfurado com uma broca depois que ele foi impiedosamente maltratado. As autoridades mexicanas anteriores tinham um principal suspeito e 2 outros suspeitos na lista. O principal suspeito era, claro, o padrinho, enquanto os outros 2 suspeitos eram Rafael Quinteiro e Ernesto Fonseca Carrillo. A morte de Henrique levou à Operação Leyenda, uma investigação que foi lançada para encontrar os assassinos de Henrique, e acabou se tornando a maior operação de todos os tempos, empreendida na história da DIA. Após encontrar alguns informantes do cartel, houve uma divisão entre aqueles que acreditavam que o padrinho foi o único responsável pelo rapto de Henrique, enquanto Rafael estava responsável por sua morte. Outra teoria era que o padrinho foi o cérebro por trás de tudo. Além disso, um ex-agente da DIA, Héctor Beres, revelou que a CIA poderia ter conhecimento sobre o plano de sequestrar Henrique, mas optou por manter silêncio devido à pressão que os investigadores mexicanos estavam sofrendo dos Estados Unidos. Rafael e Ernesto foram presos logo depois. Por outro lado, o padrinho desfrutava de proteção política até 1983, quando as autoridades mexicanas o tiraram de sua casa, vestindo apenas um roupão. O padrinho escreveu mais tarde em seu diário: "Fui levado para a DIA. Eu os cumprimentei e eles queriam conversar. Eu apenas respondi que não tive envolvimento no caso Camarena e disse que só um louco faria isso. E eu não sou louco. Lamento profundamente a perda de seu agente." O padrinho foi acusado pelas autoridades mexicanas e pelos Estados Unidos de sequestro e assassinato do agente da DIA, Henrique Camarena, bem como extorsão, comércio ilegal de substâncias e vários outros crimes violentos, pelos quais foi posteriormente condenado a 37 anos de prisão. Com o tempo, o cartel de Guadalajara começou a se desintegrar, pois seus principais membros deixaram o cartel para formar seus próprios grupos após a prisão do padrinho. A prisão do padrinho revelou quão corrupta era a força policial do México, com alguns policiais abandonando seus distintivos e fugindo, enquanto os outros foram presos. Enquanto isso, o próprio padrinho continuou a ser muito influente, mesmo atrás das grades, gerindo o cartel com a ajuda de seu advogado, a quem ele instruiu a melhorar a eficiência da rede do comércio ilegal de substâncias e a evitar que fossem pegos pela polícia. Infelizmente para o padrinho, tudo mudou em 1993, quando ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Naquele momento, ele perdeu o controle sobre os outros negociantes, e eventualmente todo o seu cartel desmoronou com o tempo. Alguns dos tenentes do padrinho saíram da prisão. Primeiro, em 2013, Rafael foi libertado sob fiança por uma tecnicalidade e ainda é procurado tanto pelas autoridades mexicanas quanto pelas norte-americanas. Enquanto se escondia, Rafael deu uma entrevista chocante para a revista Processo do México.
na qual afirmou que não teve participação na morte de Henrique e refutou relatos de que estava retornando à cena das substâncias ilegais. Em 2016, Fonseca foi transferido para a prisão domiciliar, sob condições concedidas a idosos doentes. O padrinho tentou fazer o mesmo, mas seu pedido foi negado, e ele foi transferido apenas de uma prisão de segurança máxima para uma de segurança mínima. No entanto, em uma surpreendente reviravolta nos eventos, o padrinho ganhou prisão domiciliar em 12 de setembro de 2022. Enquanto discutia a questão, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que ele precisava de um tratamento que não poderia ser administrado na prisão, pois ele tinha muitas doenças e tomava muitos medicamentos. O padrinho atualmente está cego de um olho e surdo de um ouvido. Agora, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Miguel Félix Gallardo e a decisão do governo de deixar ele em casa. Assista esses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado e até a próxima.